Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Os Estados Unidos miram outro projeto russo. Quando a gente cruza com matérias como essa aqui, com falas como essa do Geoffrey Piat, aí, que aparece na foto para vocês, a respeito de sepultar projetos energéticos russos, quando a gente olha para o que acontece na Europa, a guerra na Ucrânia, a crise profunda, imposições de submissão à Europa continental, à luz desse tipo de observação aqui, a gente se aproxima mais do núcleo duro da realidade. A gente observa a crise a partir da compreensão do seu real motor. Ou, não apenas isso, mas esse é um dos vários elementos que ali estão, mas um dos elementos principais. Quando a gente olha o cenário europeu à luz de disputa por mercados energéticos, a gente entende muito do que está acontecendo ali. Muito do motivo para se prolongar indefinidamente, ou tanto quanto possível, a guerra na Ucrânia, nem que isso desgaste completamente a Ucrânia. Existe um claro interesse de setores financeiros britânicos e estadunidenses na construção de uma bolha total de submissão, que dentro desta bolha também está a Europa continental, que é aquilo que eu chamo de bolha da OTAN. Não só a Europa, também envolve Japão, Coreia do Sul, envolve Oceania, sobretudo a Austrália e Nova Zelândia, envolve também o Canadá e, claro, Estados Unidos e Reino Unido. Ou seja, posicionamentos que são quase um sincericídio como esse aqui, que na verdade a OTAN, e quando eu falo OTAN eu falo interesses financeiros britânicos e estadunidenses, que são o que movimenta a OTAN, que é um braço armado disso aí. A OTAN se acostumou tanto com a hegemonia que mesmo quando ela está perdendo, ela continua se expressando como se estivesse no controle total, quando não está mais. Vamos falar um pouco sobre isso. Trago a seguinte matéria. Os Estados Unidos prometem impedir a Rússia de desenvolver novos projetos energéticos. E nessa fala aqui está incluído também o quê? Tanto vale para o Nord Stream 1 e 2, que já foram bastante atacados. O Nord Stream 2, inclusive, nem começou a operar. O Nord Stream 1 foi inviabilizado tanto quanto possível. O Nord Stream 2 foi completamente sabotado mesmo antes de começar a operar. O Nord Stream 1 e 2 são linhas, são gasodutos que passam pelo Mar Báltico e levam gás da Rússia até a Alemanha, ou deveriam fazê-lo. Mas também diz respeito a esse novo projeto que eu trago aqui nas letrinhas vermelhas. Trago 2 pontos ali, começo pelas letras vermelhas. Os Estados Unidos miram o novo projeto russo de exportação de GNL pelo Ártico, na região de Yamal. Ou seja, toda iniciativa que aponte para uma conexão energética entre Rússia e Europa não será permitida ou será atacada até a sua morte. Quando o Geoffrey Piat fala sobre assassinar esse projeto, sobre querer ver esse projeto morto e enterrado, ele está falando justamente, ele está expressando justamente um dos motivos principais que justificam boa parte da crise na Europa. Primeiro porque um dos elementos da guerra na Ucrânia, não explica tudo, é óbvio, mas explica parte do processo, é o fato de que as linhas do Nord Stream 1 e 2 contornam Polônia e contornam Ucrânia como ponto de passagem de gás russo até a Europa. Esse elemento geográfico de Ucrânia e Polônia serem ponto de passagem de gás russo para a Europa dá uma importância para a Polônia e para a Ucrânia, que também se converte em dinheiro. Isso dá poder para ambas. A Rússia, contornando esses países que têm elementos muito hostis à sua própria política,
formou uma conexão direta com a Alemanha, o que era muito benéfico para a Alemanha. Não só pelo fato da Alemanha ter acesso à energia barata, como o fato dessa energia barata permitir à Alemanha um crescimento industrial altamente competitivo por causa do preço da energia, que é um dos elementos de produção fundamentais. Como Polônia e Ucrânia se viram dribladas, esse é um dos fatos que leva a Ucrânia a fazer o que está fazendo. Não só isso, mas é um dos elementos. Então isso explica em parte o que acontece, explica em parte a guerra. Em parte, não em todo, mas em parte. Dificilmente a explicação de algo é uma coisa só. Tá? Então sempre que eu falo isso explica, dificilmente eu vou estar restringindo. Né? Letrinhas azuis. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que quer ver o projeto morto, porque isso envolve a Rússia olhando para mercados europeus que são do interesse dos Estados Unidos. Não à toa, as sanções contra a Rússia abriram brechas de mercados que foram ocupadas pelo gás mais caro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles ampliaram muito a sua presença nos mercados europeus com o seu gás, que é mais caro. Isso também faz com que a produção europeia torne-se mais cara e isso gera uma redução da competitividade da indústria europeia. E, claro, a gente coloca aí a indústria alemã que é sabotada. E esse não é um fato novo. Por quê? Porque a indústria alemã é historicamente sabotada pelos interesses financeiros britânicos e estadunidenses. Quando a gente olha para um passado não muito distante, né, é muito difícil dizer o que é um passado distante ou não tão distante, tem que botar marcadores aí, mas quando a gente olha para a nossa história recente, aí eu falo do século XX, a gente vai ver guerras mundiais que têm como elemento um dos elementos de explicação os ataques dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses, sobretudo britânicos, à indústria alemã, que é um dos elementos que explicam, tem muita coisa ali no meio, mas é mais uma vez um dos elementos que explicam. E agora a questão continua aí. Não só o interesse de afastar a Alemanha e Rússia, o que também está em guerras anteriores, como também o interesse de sabotar a indústria alemã. E, dentro do possível, isso está sendo feito com uma boa margem de sucesso, com a colaboração do governo alemão, que, diga-se de passagem, a Alemanha tem muito pouca autonomia desde o final da Segunda Guerra Mundial, por todos os motivos evidentes que ocorreram ali e que deram fim à Segunda Guerra Mundial, né? Que é a derrota alemã. Tá aí ali, tem aquele barrilzinho vermelho ali, né, que tá Arctic LNG2 ali, e a sua conexão com a Europa, assim, claro, como a sua conexão com a Ásia, né, que um vai para o leste e o outro vai para o oeste. Essa exportação de gás russo para a Europa é que incomoda os interesses britânicos e estadunidenses. Ou seja, o gasoduto não pode, gás através de navios, exportação também não pode, porque eu não quero gás russo na Europa. Tanto é que, se vocês observarem o discurso pseudo-ambiental, eu digo pseudo-ambiental por quê? Porque, embora exista uma discussão ambiental, o intuito desse tipo de medida e desse tipo de introjeção de narrativa não é defender a natureza, e sim usar o discurso ambiental para ganho de mercado e para sabotar outras forças no mercado. A utilização do gás russo, os combustíveis fósseis, etc, quando dizia respeito à Rússia. Quando o gás era russo, o gás não podia. Isso foi explorado até cansar, até a Rússia sofrer sanções. A partir do momento em que o gás russo foi sabotado, o discurso mudou. O gás é uma importante fonte de transição, porque daí o gás era dos Estados Unidos. Só que quando a gente compara o gás russo com o gás dos Estados Unidos, o gás de xisto dos Estados Unidos, pelo prisma ambiental, eu peço que pesquisem, sempre falo mesmo, mas eu vou repetir. Pesquisem sobre impactos ambientais de extração gás de xisto. Aí vocês vão ver o quão problemático é. Só que aí não tem problema, porque aí são os Estados Unidos, né? Então, esse empreendimento aí, ele vai ser inviabilizado dentro do possível. Se os Estados Unidos puderem, acabam com ele. Por quê? Porque isso aí
é uma ameaça para o mercado do gás dos Estados Unidos. E lógico, os preços russos são muito melhores. E a economia, os setores econômicos nunca irão optar por algo mais caro só porque é dos Estados Unidos. Se não houver um contexto que justifique isso. E é nesse sentido que a guerra da Ucrânia cai como uma luva. Porque a Rússia invadiu a Ucrânia, temos que sancionar a Rússia para combater o esforço de guerra russo, porque o dinheiro da exportação de combustíveis da Rússia é que alimenta a sua máquina de guerra que vai invadir toda a Europa. Então a gente conhece toda essa história. Mas o fato é, precisa de um ensejo para sancionar economias e gerar percalços para setores econômicos que, sem aquilo, optariam pelo gás russo. Assim como algum motivo qualquer, os Estados Unidos estão tentando desenterrar um motivo qualquer para gerar um confronto com a China para sancionar a China, porque no comparativo a China está patrolando os Estados Unidos. Está aí o elemento da geopolítica com o elemento da economia. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Né? Continuamos aí. Letras azuis. Os Estados Unidos já sabotaram o Nord Stream 1 e 2 para afastar a Rússia do mercado energético europeu, o que reduz a competitividade da indústria europeia, como a gente está assistindo. O que a gente vê na Alemanha? Não são poucas matérias que falam sobre a perda de competitividade da indústria alemã. E quanto mais a Alemanha entrar nessa agenda da OTAN, quanto mais a guerra for prolongada, mais as sanções à Rússia continuarem e mais a Alemanha mergulhar de cabeça num projeto que não lhe favorece, tanto mais a indústria alemã vai ser destruída. E quanto mais a indústria alemã for destruída, mais haverá caos político na Alemanha e mais grupos extremistas vão emergir da política alemã. O próprio Vladimir Putin falou: a agenda que a Europa está adotando vai produzir um cenário de caos que fará emergir grupos políticos extremistas. E é o que a gente está vendo na Europa. Por quê? Porque a Europa embarcou numa agenda que não lhe interessa. Aí aparecem grupos capitalizando em cima dessa crise, que não vão resolver a crise, vão dar soluções fáceis, e essas soluções fáceis e desesperadas só são possíveis de serem ouvidas em períodos de crise. É em período de crise que todo tipo de maluco consegue ser ouvido. Por quê? Porque existe um cenário de medo, e o medo ele estimula nas pessoas soluções rápidas, que nunca são duradouras e nunca são corretas. Sempre para problemas complexos existe uma solução idiota que num cenário de crise alguém vai ouvir. E é isso que justifica em boa medida o fato de que em todo cenário de crise surge e cresce movimentos extremamente perigosos no campo político. Então, o que o Putin falou lá atrás sobre a Europa diz respeito a isso que está acontecendo. Já faz tempo que o Putin está falando, isso aí vai gerar movimento. Por quê? Porque estão produzindo crise. A morte da indústria alemã, que é um orgulho nacional, já que a Alemanha não pode mais se orgulhar do seu poderio militar, por motivos óbvios, vai fazer com que todo o regime político alemão seja questionado, porque o questionamento não é apenas a quem está no poder, não é só ao Olaf Scholz. O questionamento é a todo o regime. São mudanças mais profundas. E a gente sabe que quando grupos extremistas chegam ao poder, ali não sobra nada. Mas, lógico, a Alemanha prefere ouvir Estados Unidos e Reino Unido. Até porque não tem muita condição, né? Não tem muita liberdade para fazer o contrário, porque não tem autonomia. Mas o Putin falou que isso aconteceria. E a Alemanha vai pagar caro por isso. O próprio Olaf Scholz perde popularidade, quanto menos popular ele fica, mais ele abraça a agenda da OTAN. Quanto mais ele abraça a agenda da OTAN, mais impopular ele fica. Aí setores começam a crescer e a afrontar o próprio regime alemão, aí rola o desespero. Mas o quê? Por que estão crescendo esses setores? Por que será que esses setores estão crescendo? Aí fica mais fácil terceirizar o problema. As pessoas não sabem votar, as pessoas não sabem fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, o elemento da crise leva as pessoas a isso. Opções erradas. A coalizão do Olaf Scholz erra o tempo inteiro. E claro, a pau e corda tenta evitar uma degradação completa das suas relações com a Rússia. Mas a coisa está muito difícil.
Porque quanto mais impopular fica o Olaf Scholz, mais ele abraça grupos que supostamente vão fortalecer ele no poder, mas que dobram a agenda da OTAN, que pioram a popularidade dele. Letras vermelhas. A OTAN está ampliando a sua presença no Ártico para frustrar projetos russos e chineses na região. Ou seja, a maior presença da OTAN no Ártico, presença militar, ela se justifica por um horizonte crescente de interesse. Exploração mineral, rotas comerciais. A própria Rússia já falou. A perspectiva que temos pela frente, segundo estudos que estão sendo feitos, isso na posição da Rússia, ela já falou isso sobre vários assuntos diferentes, tá? E normalmente são distorcidos, a forma como se aborda isso. É de que exista um avanço gradual do degelo do Ártico. E aí eu não vou entrar numa questão de clima aqui, só estou colocando o que a Rússia expõe e os efeitos geopolíticos disso. Eu não quero ficar emaranhado nessa discussão aí, porque não é interesse do canal. A partir dessa observação, é lógico que novos horizontes de disputa vão ser criados. A Rússia já se prepara para isso, a China já se prepara para isso. E a OTAN posiciona suas peças. Trago aí a seguinte matéria, justamente sobre isso. O Canadá vai estudar novos submarinos e o Justin Trudeau, que é o líder político canadense, não descarta a opção nuclear, até porque para navegação em zona ártica, na zona glacial, é por aí mesmo. A matéria continua. Isso é certamente o que iremos analisar para saber que tipo de submarinos são mais apropriados para a responsabilidade do Canadá e para proteger a costa mais longa do mundo. Ou seja, existe uma observação sobre os potenciais, tanto econômicos quanto de novos conflitos, porque até não coloquei o mapa de novo aqui, já apresentei esse mapa antes. Quando a gente olha para o mapa do mundo pela perspectiva do Polo Norte, naqueles mapas polares, a gente vê a enorme superfície, e eu peço que vocês façam isso, eu não trouxe, peço desculpas aqui, né, mas olhem a enorme superfície de contato entre a Rússia e a OTAN, que é enorme. Então, é uma enorme superfície de contato ali. Quando a gente olha o globo, por exemplo, e não aquele mapa tradicional aberto, como eu trago para vocês aqui, a gente vê outros elementos muito mais complexos da geopolítica, porque aquele mapa aberto é uma certa percepção, né? Letrinhas verdes. O Canadá quer ampliar a sua presença militar no Ártico, em conformidade com o projeto da OTAN. O Canadá é uma peça da OTAN. O Canadá é um puxadinho político do Reino Unido. E isso subalterna aos interesses financeiros britânicos e estadunidenses. Por isso o Canadá já se posiciona. Não é que o Canadá está defendendo a sua soberania aqui. O Canadá está olhando um projeto que é um projeto da OTAN. Letras azuis. O Canadá elogiou a parceria, e claro, a posição geográfica do Canadá tem toda a relação, uma preocupação com o Ártico, lógico, né? Mas aqui está um projeto da OTAN. Letrinhas azuis. O Canadá elogiou a parceria AUKUS, parceria entre aspas, né? Que é a Austrália submetida e usada como bucha de canhão num projeto britânico-estadunidense. A parceria, o AUKUS ali são as iniciais de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos em inglês. Que é uma parceria focada em submarinos nucleares, no caso da Austrália, para gerar um ambiente de tensão com a China. Mas o Canadá observou isso e já quer tirar alguns dividendos, quer tirar alguma vantagem disso também, né? E celebrou a possível entrada do Japão no grupo, também com foco na China, que é uma frente dos Estados Unidos para a construção de submarinos. A parceria AUKUS diz respeito a isso. Claro que com o passar do tempo, se forem entrando novos membros, essa sigla vai ter que mudar, né? Se bem que nos BRICS também aumentou e a sigla não mudou, né? Letras vermelhas. A Rússia já disse que o avanço do degelo no Ártico abrirá novas rotas e também novos conflitos. Então a Rússia está de olho em um certo cenário do planeta Terra. Ela percebe certas tendências e aí há uma conexão dos estudos naturais, físicos, com o elemento geopolítico. É uma coisa ultra geográfica. Eu sou formado em geografia e lá dentro da geografia é o grande... Se tem alguém aí que faz geografia, vai entender o que eu estou falando. Ao longo do curso de geografia, o grande tesão, né, me perdoa a expressão aí, é esse cruzamento do elemento físico com o humano, né?
que é o grande diferencial. Tanto é que tem uma disciplina lá, não sei se a faculdade de vocês também tem, que é... Eu não me lembro o nome dela agora, mas é uma disciplina que é História do Pensamento Geográfico, e onde vai se desenvolvendo ali o que na verdade é a geografia, e a sensação que tem é que tu te forma em geografia e tu não sabe exatamente, não tem nenhum conceito claro sobre o que é a geografia, porque é um monstro, assim. Eu tinha disciplinas que iam desde antropologia até estudos físicos mesmo, com conteúdo de química, entendeu? A geografia é um grande monstro, e é altamente interessante por isso também, né? Agora, esse elemento aí geográfico mesmo, né, que é essa coisa do estudo da geopolítica casado com a questão dos elementos físicos, que faz parte da história do pensamento estratégico, é conhecer o território, isso aí tu volta para livros milenares que falam sobre o elemento geográfico. É um dos grandes baratos, e a Rússia está de olho nisso, lógico. E eu não preciso nem dizer que eu acho interessantíssima essa discussão. Vamos ver onde é que eu estava aqui. Estava nas letras vermelhas, agora eu vou para essa matéria. Já que estamos falando de Europa, não vamos deixar de falar da guerra na Ucrânia. O general ucraniano fala aos seus compatriotas: não fujam da mobilização. A matéria continua. O comandante das forças terrestres de Kiev, entre outras coisas, convence os seus concidadãos, ou tenta, né, de que o exército ucraniano implementou um sistema sólido de formação de novos recrutas, que não é o que a realidade está dizendo, e que ninguém chega à frente sem um mês de treino. Ou seja, a situação de munição da Ucrânia é desoladora. Os caras treinam um mês, mal treinados, vão para frente, sendo que a Ucrânia derrubou os critérios de avaliação física para reconhecer quem é apto e quem não é para ir para o fronte, de forma que o pessoal está indo daquele jeito. Numa guerra muito complicada, em que a Rússia está tendo uma ampla vantagem, a Ucrânia já perdeu uma porrada entre feridos, mortos, os que fugiram, sumiram. Estimativas aí mais, digamos, mais realistas, está na casa dos 500 mil, e teve general polonês que já falou até que está na casa do 1 milhão já, as perdas da Ucrânia. E aqui a Polônia, que não é nenhum aliado da Rússia, né? Letras verdes. O general critica a resistência e a revolta da população com o recrutamento. Aqui tem um risco forte de deserções, né? Um dos principais medos que tem é esse elemento da deserção, da traição no fronte, do caldo entornar, entendeu? De haver uma revolta interna ali, porque a situação é muito complicada. É um governo com índice de corrupção enorme, que está desgastando a Ucrânia até o fim, e existe um risco aí. Por quê? Porque a revolta é muito grande. Para um comandante de força terrestre estar falando isso, porque ele está quase batendo boca com a população aqui, né? Ele está dizendo assim, vamos parar com isso aí, porque vocês estão negando servir o país. E essa fala veio um pouco depois, acho que eu coloquei aqui, letras azuis ali. A fala surge depois que ucranianos morreram afogados tentando fugir pela Romênia, do recrutamento. E esse mesmo militar fala que apenas armas da OTAN não vão mudar o rumo, é preciso de mais recrutamento. Então tem uma crise grave de recrutamento. Então os caras estão fugindo e o garrote vai apertando. Até um camarada comentou aqui, quando eu falei da notícia da redução da idade de 27 para 25 anos e da queda dos critérios de aptidão física, teve um camarada que comentou, olha, aí eu estou repassando o que me foi dito, né? Tem relatos lá de muito mais jovens no front, né? Que o recrutamento não está bem assim, né? Que a Ucrânia já cogitou, inclusive, recrutamento das mulheres, mas isso aí o Zelensky rebateu, porque aí seria difícil para a popularidade já em queda do Zelensky, né? Ainda sobre esse tema, o presidente da Polônia deita água fria sobre receios de ataque russo. Isso aqui é retrato da questão política da Polônia, né? Porque o governo polonês, que vinha sustentando a maior hostilidade em relação à Rússia, e aqui eu falo do Morawiecki, que era o primeiro-ministro anterior, antes do Donald Tusk chegar ao poder, o Andrzej Duda ele é muito mais próximo, lógico, do Morawiecki, que hoje é oposição, né, do partido do Morawiecki, que é o Lei e Justiça, né?
Agora, bastou subir ao poder na Polônia uma força ainda mais subalterna à OTAN do que o grupo que estava antes. Antes tinha a direita conservadora polonesa ali, agora é um grupo mais alinhado aos valores da União Europeia, inclusive o Donald Tusk já atuou na União Europeia, para que a posição de setores mais conservadores seja de jogar água na fervura, porque existe um atrito interno ali. E aí o presidente da Polônia, que é o Andrzej Duda, ele discorda do primeiro-ministro Donald Tusk sobre a Europa estar no estágio de pré-guerra. Antes esses grupos botavam fogo na pichorra, agora estão segurando a linha. Por quê? Porque entrou um grupo ainda mais subalterno. E claro, a questão do atrito dos grãos ucranianos dentro da Polônia e o impacto disso para os agricultores poloneses levou a mudança política na Polônia, que inclusive justifica, explica a derrota do anterior governo. Letras verdes. Ele diz que a Europa deve estar armada para dissuadir a Rússia, mas não que a Rússia necessariamente vai atacar a qualquer momento. Então há uma mudança, né? Isso diz respeito ao cenário interno. Muito do que a gente vê não é que o cenário mudou, é que o cenário, digo, internacional. Mas é que a configuração das peças na política doméstica muda e o discurso muda também. Por exemplo, quem vai conseguir separar o elemento da disputa política nos Estados Unidos do elemento guerra na Ucrânia? Porque não é justamente a disputa eleitoral que está levando o apoio à Ucrânia a ficar travado no Congresso, porque os republicanos querem ferrar o Biden no ano eleitoral. Então, é sempre difícil fazer essa leitura de política interna e a forma como essa política interna impacta no cenário internacional. Porque a Polônia, e eu coloco entre parênteses, ela visa ser uma liderança no Báltico, sobretudo ali, né, a gente fala daqueles 3 países expostos ali à Rússia, né, Estônia, Letônia e Lituânia, e mais alguns países do leste europeu, ou seja, a Polônia tenta ser uma liderança nessa porção mais oriental da Europa. E ela disputa com França e a Alemanha a liderança da Europa continental, com a Alemanha com muito pouca margem, porque é muito submissa, né? Mas a Polônia ela visa criar uma zona de influência aí, né? Claro, a gente tira dessa linha aí a Áustria por motivos históricos, né? E a gente tira disso aí a Eslováquia e a Hungria, porque a Eslováquia e a Hungria têm uma política crítica em relação às sanções à Rússia e ao sentimento anti-Rússia, né? Tanto o governo húngaro quanto o governo da Eslováquia. São contra sancionar a Rússia, são contra a continuidade da guerra, são governos que têm muita crítica em relação ao governo Zelensky. A Hungria tem um problema de húngaros étnicos que são perseguidos na Ucrânia, tem muito mais coisa aí, né? Agora vamos falar um pouco, é uma conexão Israel-China, né? Falar, vamos lá para o extremo da Ásia, mas não porque a gente vai falar de Israel aqui. Então é uma coisa, conexão Oriente Médio com Sudeste Asiático, né? Trago o seguinte título: Israel quer armar vizinhos da China. E a China... Israel vinha aguardando uma posição ali, né, de tentar botar um pé em cada canoa, deixar portas abertas com os Estados Unidos, tem ótimas relações com a Rússia, Israel tem ótimas relações históricas com a Rússia, né, tem uma grande comunidade judaica na Rússia, e tem uma enorme comunidade etnicamente russa que vive em Israel, então existe um equilíbrio, tanto é que as relações entre Rússia e Israel são historicamente muito boas. Dificilmente a gente vai ver esses dois atritando, ou dentro do possível, Rússia e Israel fazem de tudo para que o interesse de um não cruze com o do outro. E vinha alimentando boas relações com a China, mas aí tem aquela coisa, né? A gente nunca sabe onde começa e onde termina Estados Unidos, Reino Unido e Israel, porque parece uma grande almôndega de interesses nefastos. E o que acaba falando mais alto, tanto é que falo isso por causa dessa matéria aqui. Num evento que rolou em Singapura, pintei ali em amarelo Singapura no mapa para vocês, a guerra de Gaza foi um argumento de venda para os fabricantes de armas israelenses. Foi uma vitrine, como se Gaza estivesse sendo, porque está, um laboratório para a indústria de armas. E Israel estaria fazendo o papel aí de armar
aqueles países vizinhos à China para um possível confronto ou afrontas à China. Então Israel está cumprindo um papel aí que que faz parte da agenda dos Estados Unidos. E eu pintei parte da China em laranja ali para contrastar, né? Letrinhas vermelhas. Israel estaria fortalecendo a agenda dos Estados Unidos de armar a vizinhança contra a China. E um dos objetivos ali era conseguir acessar mercados para os quais a China não vende armas. O que em tese seria armar aqueles países que têm mais divergências com a China. Que é para quê? Para fazer um movimento contra a China. Letrinhas azuis. Representantes de vários países visitaram o stand de Israel, países asiáticos, no evento em Singapura. E o desempenho das armas na faixa de Gaza foi um elemento diferencial. Claro, lógico, aqui eu estou apresentando a coisa como foi. Sei que vários de vocês estão tapados de nojo aí, como eu mesmo ao falar. Mas lógico, como eu estou fazendo o vídeo e tenho o canal e tenho que produzir os conteúdos, eu tento separar aqui a minha indignação extrema, até porque é fácil para mim que eu tenho uma cara de paisagem mesmo, eu tenho essa cara ao longo, eu posso estar irritado, feliz, contente que eu tenho com essa mesma cara de paisagem aqui, mas o ódio por dentro toma conta. Porque o elemento do massacre na faixa de Gaza, massacre de civis, tá? Não é assim, há um desempenho na guerra, daí apresenta, né, a arma no seu desempenho de militares contra militares, que isso é uma guerra, né? O que acontece na faixa de Gaza é um massacre de civis, que já matou dezenas de milhares de civis ali, que foram constatados até agora. Quando se fizer a contagem com calma depois, esse número vai ser estratosférico, tá? Não tenham dúvidas disso. Esses números que são apresentados são preliminares e são muito mais baixos do que o que virá depois, com certeza. Então, esse massacre está sendo apresentado como um elemento de eficácia das armas, mas é o mercado de armas. A gente está falando de setores aí que ganham dinheiro com a morte todos os dias. Não, sim, eu sei que isso aqui dá nojo, né? Alguns comentários que eu leio de vocês aí expressando indignação, não comigo, mas junto comigo, né? Eu sei que vários de vocês ficam possessos de raiva, e é para ficar mesmo, né? Letras azuis, continuamos nesse assunto. O CEO de uma empresa militar de Israel disse que o massacre em Gaza está sendo importante para aprimorar o uso da inteligência artificial em campo de batalha. Aí assim, ó, vamos lá, né? Eu trouxe matérias aqui sobre fontes que falaram com grupos jornalísticos, eu trouxe essa matéria várias vezes aqui, e matérias diferentes sobre isso. Sobre a suspeita, depois sobre a confirmação, e agora um CEO de uma empresa militar, o que aparece nessa matéria aqui, do Haaretz. O Haaretz não é mídia palestina, o Haaretz é mídia de Israel, tá? Então vale a pena frisar isso. Aí claro, né, sempre esse dia teve um que falou, o Haaretz é comunista, então, tudo que ele discorda é comunista, né? Mas enfim, o Haaretz não é comunista, tá? Só para deixar muito claro isso aí. Então essa matéria do Haaretz, ela revela que, né, existe esse elemento da exploração da indústria de armas de Israel a partir do massacre em Gaza. E aqui a gente tem um relato, né, a gente tem a fala de um CEO de uma empresa militar de Israel que disse que o massacre em Gaza está sendo importante para aprimorar o uso da inteligência artificial em campo de batalha. Quando eu falei que a inteligência artificial poderia estar sendo usada e haviam rumores, os rumores viraram relatos de fontes de dentro do exército que tiveram contato com essa inteligência artificial dizendo que a inteligência artificial está sendo adotada quase sem nenhum questionamento, ou seja, o resultado da inteligência artificial, que claro, é alimentada por Israel, mas não há nenhum trabalho posterior e os ataques são promovidos, porque é essa inteligência artificial que detecta alvos. Agora vem o CEO e diz, estamos testando sim. E eu continuo questionando por que isso aqui não aparece na mídia em geral, né?
Existe um amplo debate sobre inteligência artificial, que tem que ser feito. Eu não sou daqueles que vai demonizar, porque eu acho que toda tecnologia tem que ter uma apropriação humana. O seu potencial de ganho para a sociedade é enorme. Então, precisa haver uma apropriação humana disso. São ferramentas, toda tecnologia precisa de uma apropriação humana para extrair o melhor para a maior quantidade de pessoas possível. Agora, existe uma ampla discussão na mídia, tudo que acontece sobre a inteligência artificial, a gente vê discussões sendo problematizadas nas redes sociais e a gente vê discussões na mídia corporativa. Por que diabos a gente não encontra essa discussão aqui quase em nenhum lugar? Fala-se de massacre em Israel, na faixa de Gaza, por parte de Israel, e fala-se de inteligência artificial. Isso aqui era para estar pautando a mídia, com alto escândalo. Isso aqui era para estar sendo discutido em Haia, isso aqui era para estar sendo discutido na ONU, lá no Conselho de Segurança. Por que diabos Israel está fazendo uso de inteligência artificial que decide sobre vida e morte, porque é alimentada, mas é o produto dessa inteligência artificial, que calcula inclusive quantas perdas civis são aceitáveis? Tem toneladas de problemas éticos nisso. Inteligência artificial calculando as perdas civis aceitáveis? E aí um CEO de uma empresa militar de Israel, ele diz que o massacre em Gaza está sendo importante para aprimorar o uso da IA para posterior exportação. Letras vermelhas. Drones usados pelo Azerbaijão em Nagorno-Karabakh, onde houve um outro massacre, inclusive houve ali esvaziaram Nagorno-Karabakh, que é historicamente ocupado pelos armênios. Houve ali um ataque do Azerbaijão, que expulsou mais de 100 mil pessoas daquela região, foi esvaziada. A região era internacionalmente reconhecida como do Azerbaijão, mas havia uma população histórica armênia ali. Então havia uma discussão. Essa população toda foi expulsa, muitos assassinados, claro. E também estavam na vitrine esses drones de Israel que foram usados pelo Azerbaijão. Ou seja, Israel usa os processos de mortes em massa e genocídios e limpezas étnicas como vitrine para venda de armas. É tipo um currículo da arma. De quantos genocídios essa arma aí já participou? Olha, essa arma aqui, esse drone aqui mata palestino, mata armênio. É. A história, ela, né, o mundo dá voltas mesmo, né? Continuamos falando de Israel. Israel destrói terras agrícolas em Gaza e no Líbano. A matéria continua. O bombardeio israelense tem como alvo todos os aspectos da vida de Gaza, tornando a faixa densamente povoada e sitiada cada vez mais inabitável. Letras verdes. O estudo britânico revela, o estudo no qual se baseou, essa matéria do The Cradle, diga-se de passagem, o portal The Cradle, ele tem muitos artigos bons. Eu não leio todos eles, tá? Mas tem muitos artigos bons lá. Todo portal é assim, né? Eu vou confiar 100% nesse portal. Não, tem artigos bons e artigos que não são bons. Mesmo na mídia alternativa. Tem artigos bons, artigos ruins, tem articulistas bons na mídia alternativa e no mesmo portal tem articulistas que são péssimos. Então a gente nunca abraça integralmente, né? E tem artigos de certos articulistas bons que são ruins, né? Foi ruim essa análise, estava errada. É assim que se deve observar, inclusive até o meu trabalho. Às vezes eu olho vídeos meus e falo, ficou ruim esse trabalho aqui, isso aqui não ficou bom. Ficou ruim, né? Então, o The Cradle tem boas matérias. O estudo britânico revela que Israel focou os seus ataques, e aí a matéria do The Cradle mostra esse estudo britânico aí, na produção agrícola, que é aquele processo de usar a fome como arma. Isso é método, né? É por acaso. Israel acaba acertando as lavouras, por acaso, né? Letras azuis. A repetição dos mesmos padrões em Gaza e no Líbano revela que Israel está adotando o ataque à estrutura alimentar como método, que é usar a fome como arma. Que crime de guerra, isso aí é crime humanitário.
Cortar o acesso à água é crime humanitário. Eu não sei como é que se classifica o uso de inteligência artificial para calcular o número de perdas civis aceitáveis. Eu não sei se já existe isso aí, porque é algo muito novo. Israel ele é inovador no campo dos assassinatos. Tem muita coisa aqui que eu acho que o pessoal vai ter que atualizar como crime humanitário. Não sei se existe isso aí, né? Deixa eu ver aqui se usar inteligência artificial para decidir sobre vida e morte é crime de guerra ou crime humanitário. Israel está inovando e muito aí, né? Israel vai entrar pro livro de história, já está no livro de história, né? Já deveria estar desde antes, porque não é de agora que Israel está matando Palestina aos montes e roubando terra de Palestina, né? Mas o que a gente percebe aí, retomando a matéria, é o método, né? Mais uma matéria, já que estamos na região, matéria da Reuters, mídia corporativa, que é para os algoritmos alavancarem a gente. Ministro das Relações Exteriores do Irã inaugura novo site para serviços consulares em Damasco. Novo site não, né? É um novo. Não é site. Eu li no fluxo aqui, na verdade a tradução ficou ruim. É uma nova embaixada, né? Então, essa nova embaixada, por quê? É ruim, eu estava ainda pensando na inteligência artificial lá. Quando eu falo de certos assuntos, eles ficam reverberando na minha cabeça, minha boca fica se mexendo, mas eu fico pensando naquilo ainda. Porque a embaixada foi atacada. Lembram que uma embaixada do Irã na Síria foi atacada, destruída, né? Quatro não. Uma série de militares morreram ali. E aí agora tem uma nova embaixada. Letras vermelhas. Israel atacou uma embaixada iraniana na Síria para matar líderes militares que dão suporte regional. Não é preciso dizer que não se pode atacar a embaixada. Eu não vou repetir o que eu já falei antes aqui. Que é mais um crime cometido por Israel. E também não pode invadir a embaixada para sequestrar opositor político, como o Equador fez. O que tem em comum entre o governo Noboa no Equador e Israel? Os métodos apoiados pelos Estados Unidos, que desrespeitam a lei. Eu acho engraçado quando os Estados Unidos vêm para falar sobre direitos humanos, sobre regras internacionais, sobre diplomacia, sendo que ele sempre apoia todas as atrocidades quando são contra adversários dos Estados Unidos. Então ele não tem moral nenhuma para falar sobre liberdade de expressão, sobre desrespeito a leis internacionais, sobre direitos humanos. São os maiores assassinos da história. São os maiores desrespeitadores de regras internacionais, tem uma diplomacia criminosa, até me sinto mal em chamar de diplomacia. Letras verdes. O Irã prometeu uma resposta dura a Israel, mas talvez siga apenas apoiando grupos da região. Então tem essa coisa. Saíram matérias que eu vi eu acho que foi na CNN, que o Irã não iria atacar Israel, não iria atacar uma embaixada, não iria responder ao ataque à embaixada. Eu não sei se o Irã consegue não fazer isso, muito embora possa não fazer. Porque o plano do Irã é continuar apoiando grupos que na região estão gerando um enorme problema para os Estados Unidos e para Israel. Ou seja, o plano está funcionando bem como está. O Irã não se envolve diretamente e o desgaste continua. Se for possível equilibrar o ambiente político do Irã com isso de não promover uma resposta, muito menos a embaixada, eu já falei aqui, teve até gente que me xingou. É preciso dizer uma coisa, tá? Quando vocês me xingam, um comentário não fica, tá? Porque é uma discussão, não convém xingar. Ontem, aqui é absurdo, uma merda, falou merda, porque não tem que atacar, tem que responder na embaixada. Primeiro, comentário com xingamento não fica, só que faltava ter que dar espaço para maluco me xingando, né? Agora, tem que ter um debate. Aí quando é debate, divergência respeitosa dentro do campo das ideias, sem ad hominem, coisa fica. Agora sim, eu vou repetir o que eu falei antes, tá? E se tu for comentar, tu vai comentar no vazio, porque tu já tá tá ocultado aí dos comentários. Porque não sabe comentar, não sabe viver no meio da civilização, não pode, né? Que animal tem que viver enjaulado. Então assim, a questão fundamental é a seguinte. Israel espera essa resposta do Irã. Imaginem você se a China tivesse respondido lá atrás às provocações da Nancy Pelosi como a coisa estaria hoje, que era o que os Estados Unidos queriam. Agora, responder uma embaixada, ao meu ver, o Irã não ganha nada com isso. Nada com isso. Pode dar uma resposta a Israel? Pode, inclusive até deve. Mas tem que responder, tem que ser uma resposta estudada, com calma, sem ser reativo para não ser óbvio.
Numa embaixada, para mim, não há ganho nenhum para o Irã responder atacando uma embaixada de Israel. Israel já estava esperando por isso. Israel está esperando um fato muito grave para conseguir arrastar uma guerra ali que gere um problemão para o Irã. Do jeito que a coisa está indo, o desgaste de Israel está sendo continuado. É a minha visão sobre isso. Então, não sei se o Irã vai responder nos mesmos termos. Até acho que nem deve, né? Continuamos falando sobre a região, mas não na região em específico. Tá? O Reino Unido apoia o massacre em Gaza. Olhem essa matéria. O Reino Unido tem o dever de apoiar Israel, apesar de ter matado trabalhadores humanitários britânicos, diz o ministro do Trabalho, enquanto aumenta a disputa sobre a venda de armas. É inacreditável isso aqui, né? Não importa se mata civis ou se mata agentes humanitários. O Reino tem um dever. Esse dever é o quê? Esse dever é o dever, é porque deve ao sionismo, né? Letrinhas vermelhas. Estão ocorrendo protestos no Reino Unido pelo fim do envio de armas para Israel. A despeito de todos os protestos, a impopularidade, mais da metade do povo britânico discorda do envio de armas para Israel. E isso que nem tinha saído ainda, nem tinha ocorrido as mortes dos agentes humanitários estrangeiros quando a pesquisa foi feita. Letras azuis. Estados Unidos e Reino Unido têm bombardeado o Iêmen para dar suporte regional a Israel. Se o Reino Unido e os Estados Unidos tiram o suporte, acabou. Então esses não podem falar sobre estamos fazendo o máximo que podemos. Não, não estão. Estão alimentando o massacre. Letras azuis. O apoio britânico e dos Estados Unidos, mesmo após desgaste político, revela a força do lobby sionista nesses países e a função regional de Israel em seu projeto. Ou seja, esse dever é o que? É que está devendo, né? Eles te apoiaram para chegar no poder e agora está devendo, tem que pagar, né? Já a Irlanda, né, o Fundo de Investimento Soberano da Irlanda vai desinvestir em 6 empresas israelenses. A matéria continua. O governo irlandês retirará investimentos dos maiores bancos de Israel e de uma rede de supermercados ativa em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. Por causa dos massacres, né? Por causa da ocupação de terras palestinas. Ilegal, ocupação ilegal. Então, se a gente for seguir a mesma regra que as forças britânicas e estadunidenses usam em relação a outras forças, Israel já deveria estar muito sancionado, né? Letrinhas vermelhas. A oposição na Irlanda tem pressionado instituições a abandonar o apoio à ocupação israelense ilegal. Letras verdes. A Irlanda também tem apoiado a consolidação de um Estado palestino e diz respeito a Cisjordânia e Gaza. Correta a posição irlandesa, né? Agora a gente vem para a América Latina, né? Porque o Maduro denuncia o dedo dos Estados Unidos na invasão da embaixada do México, que fica no Equador, para sequestrar um opositor político. Então, foi um movimento político, não teve nada de crime. A polícia vai prender o vagabundo lá dentro. Não. Isso aí isso é perseguição política. O cara era vice-presidente lá do Rafael Correia. O correísmo foi ultra perseguido, né? Ainda é no Equador. Trago a seguinte matéria. Ataque à embaixada... A matéria não, é uma publicação do governo da Venezuela. O ataque à embaixada do México no Equador foi realizado com permissão dos Estados Unidos. É o que diz o Nicolás Maduro. Letras vermelhas. O Maduro destaca a visita da chefe do Comando Militar Sul dos Estados Unidos ao Equador recentemente como um aval. Não, eu faço isso aí que não tem problema. É para prender um adversário dos Estados Unidos na região, porque o correísmo é adversário dos Estados Unidos. Inclusive foi o Rafael Correia que deu asilo político para o Julian Assange na Embaixada do Equador lá em Londres, então é inimigo mortal dos Estados Unidos, o correísmo. E segundo, porque também ataca o López Obrador, que é uma força de oposição aos interesses transnacionais na região, né? O Obrador, que é o presidente do México. Letras azuis. O Maduro disse que os Estados Unidos estão estimulando a ascensão de grupos neofascistas na região, e está coberto de razão, né? Sempre fizeram, né? Letras azuis. Os Estados Unidos apoiaram os ataques contra o correísmo no Equador e o político sequestrado. Foi um sequestro político, ele não é uma prisão, né? Na Embaixada do México foi vice-presidente Rafael Correia.
Então convém sempre observar esse elemento do atrito entre o correísmo e os interesses transnacionais. Sobre isso ainda, Honduras convoca, matéria da CNN, Honduras convoca a cúpula da CELAC, né, dos países aí da América Latina, né, e do Caribe, para condenar o Equador por invadir a embaixada mexicana em Quito. Letrinhas vermelhas. Houve repúdio geral da América Latina contra a invasão da embaixada do México no Equador. Ninguém concordou, porque não, isso aí é rasgar as regras internacionais, né? Letras verdes. Noboa perdeu apoio no Congresso equatoriano por causa de sua operação criminosa na embaixada. Ninguém vai aplaudir isso aí. Se é para acabar com todas as regras, daqui a pouco a gente vai estar dando tiro um no outro, tá? Se é para rasgar toda, vamos botar tipo... Mas um setor em crise faz isso, né? Autoriza todo tipo de irregularidade, explodir embaixada, invadir embaixada, uso de inteligência artificial para matar civis. A gente fecha com essa discussão aqui que é bem interessante, né? A Europa ataca a tecnologia verde da China, fontes alternativas de energia, né? Energias limpas, como o pessoal diz, né? Matéria da Bloomberg. Os Estados Unidos não, né? A União Europeia aumenta a pressão sobre a tecnologia verde da China com investigação eólica. Por quê? Porque a China está patrolando também nesse campo. A China comete o crime de ir bem na sua economia. Os Estados Unidos já disseram que vão punir a China porque a economia dela cresce demais. Então, qual é o crime da China? É crescer economicamente. Não pode crescer economicamente. Mas é que tem parcerias com... A União Europeia não é protecionista também. Países europeus não promovem nenhuma medida protecionista e não subsidiam ninguém. Letras vermelhas. Os subsídios do Estado chinês estão fazendo o país se tornar líder nos mercados verdes. Até porque tem muita da matéria-prima lá, tem uma indústria de ponta, tem mão de obra técnica. Letras azuis. A China está engolindo concorrentes. Painéis solares, engole mercado dos painéis solares, das turbinas eólicas, dos carros elétricos. Não era o que o pessoal estava esperando, né? Não era para a China ter se perdido nisso aí. A gente deveria usar essa agenda, a OTAN pensando, né? A gente deveria usar essa agenda para tirar a China para fora dos mercados e a China vai lá e passa a gente. Letras azuis. Forças anglo-yankees lançam mão de narrativa falsa para sancionar a China, como a alegação de genocídio em Xinjiang, baseada num estudo falso. Esses caras são presos em gaiola, estão sofrendo genocídio, e esse estudo já foi botado de ponta cabeça, aí é falso. Para sancionar. Aí usa os direitos humanos, usa o farsesco instrumental dos direitos humanos para sancionar a China, para tentar barrar a China de qualquer jeito. Com a bola no chão, a China vai tocar goleada, entendeu? Então o pessoal está pegando a bola com a mão e quer atirar dentro do gol com a mão, assim. Vale tudo, né? Letras vermelhas. A dita Revolução Verde foi propagandeada pela OTAN para retirar a China e a Rússia dos mercados. O combustível russo destrói a natureza. O gás de xisto dos Estados Unidos, não. A China consome muito carvão, petróleo da Rússia. Aí começa o mercado verde e a China engole todo mundo. Daqui a pouco vão ter que mudar. Não, agora não vale mais mercado verde. É aquele que, né, o moleque mimado, a bola é minha, o jogo é meu, e aí quando tá perdendo leva a bola para casa, né? Convidaram a China para brincar no jogo globalizado. A China entrou no jogo, tá ganhando no jogo com as regras internacionais impostas pelas forças britânicas e estadunidenses. Agora os caras querem sair da brincadeira? Fica aí, cara. Aceita. Letras verdes. O projeto anglo-yankee é consolidar uma bolha da OTAN sem influência de Rússia e China. Então, assim, esses não podem jogar mais o jogo. Agora eu só jogo com esses aqui. Infelizmente, tem muita gente que acompanha um canal que está na Europa. Os Estados Unidos querem fazer da Europa seu feudo. Mais do que já era antes, no pós-Segunda Guerra. Então é um problema, né? Porque vão perder competitividade, vão perder vantagens comparativas, vão perder um monte de coisa. Por isso que a fila dos BRICS está dando volta na quadra. Daí sobra o quê? Essa matéria aqui, ó. Estados Unidos se preparam para expandir base naval em Papua Nova Guiné para afrontar a China.
vão ter que apelar para a guerra de novo. A coisa fica feia, vamos para a guerra. Vamos gerar o caos. Porque esses caras não vão aceitar perder assim. Ao natural. Alguém imaginou que os Estados Unidos iam enfiar a viola no saco? Porque claramente a China atropelou já. Existe uma clara ascensão e uma clara decadência nos Estados Unidos. Em todos os termos possíveis e imagináveis. Mas eu nunca imaginei os Estados Unidos botando a viola no saco e indo embora. Aceitando assim uma segunda, terceira posição em termos de maior economia. Eu nunca imaginei isso aí. Eles não vão enfiar a viola no saco, eles vão cair atirando e vai gerar estrago. Trago o momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, que querem e que podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém efetivamente esse trabalho funcionando é o apoio financeiro que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato, pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio aparecem aí, coloco para vocês, escolham uma delas, aquela que for mais prática para vocês, claro, quem quiser apoiar. Não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas, estão em ordem aleatória, tá? Não, a primeira não é mais importante, não é assim, todas as 3 são bem-vindas. Seja lá qual for a maneira que vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. Por quê? Porque é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. O que mantém esse canal mesmo é a ajuda solidária. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pelo Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo. A ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que for mais interessante para vocês. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.